Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Eu sou a missionária Tatiana e eu estou aprendendo Libras. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus, eu estou muito feliz por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores aqui, especialmente pastor William, que nos fez esse convite. Eu me sinto muito honrada por estar aqui nessa noite para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Sou menor da casa dos meus pais. Mas aprove o Senhor nos trazer aqui nessa noite e eu quero glorificar a Deus, porque Deus já tem falado conosco aqui nesse lugar e Ele ainda tem muito mais a nos falar. Se você pode, abra sua Bíblia em Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler o verso 15 do Evangelho de Marcos. Me faço acompanhada de uma parte da minha família. A pequena Júlia está ali, a irmã Onésima está em algum lado por aí que meus olhos não alcançou. A minha irmã mais caçulinha, Raquel, diaconisa Raquel, o pequeno Natan, o meu cunhado Jailson e meu padrasto Irapuã, meu digníssimo esposo, aqui ao meu lado na tribuna. E eu louvo a Deus pela minha família que aqui está. Eu acho que eu vi a irmã Maria Gama também, o Benaia. Graças a Deus pela vida dos meus irmãos. Todos encontraram a palavra do Senhor? Amém. Vamos ler a mensagem do Senhor nessa noite. Evangelho de Marcos 16, o verso 15, vai dizer assim a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda... Não, você não jantou e nem lanchou pelo jeito. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações até o presente momento. Ó Deus querido, em concordância com a oração do teu filho pela minha vida, eu quero lhe entregar uma vez mais a tua igreja, a minha vida em tuas mãos e a palavra que é sua, Senhor. Eu tenho certeza que ela nunca volta vazia. Tu és a nossa garantia. Cumpre o que lhe apraz na noite desse dia, Senhor, e fala e ministra aos nossos corações, pois queremos tão somente ouvir a tua voz. No precioso nome de Jesus que eu te oro. Você diz... Senta em nome de Jesus. Gostaria que você prestasse atenção. É uma mensagem objetiva e rápida que Deus tem ministrado ao meu coração, assim eu pretendo. E pedindo a Deus um texto para que pudéssemos estar refletindo, pautado nesse tema que é o ID, né? O Senhor nos fez debruçar sobre esse versículo, onde ele é bem específico, e esse capítulo ele começa narrando e relatando uma das mais lindas promessas sendo cumprida. O mais lindo evento, o mais lindo e poderoso evento narrado, salta das palavras da mensagem e da Bíblia para os nossos corações. Que mensagem é essa? A mensagem da ressurreição de Jesus. Nos versículos iniciais, a gente pode observar que Jesus, ele foi sepultado sim. Algumas irmãs vão lá preparar o corpo, como que era de costume, você sabe bem. E ao chegar naquele lugar, elas observam que Jesus não mais está lá. O anjo primeiramente lhe aparece, elas ficam atônitas e ele diz que ele já ressuscitou. Logo após, Maria Madalena se aproxima Jesus de Maria Madalena
e ele vai confirmar essa mensagem, pedindo para que ela vá e anuncie aos discípulos aquilo que tinha acontecido. A gente observa que por mais que Jesus tivesse avisado e anunciado o que haveria de acontecer e que a cruz não poderia segurá-lo, ainda assim, ao receber esse impacto, essa notícia, ao invés de trazer alegria, ao invés de trazer um gozo, ela traz um pouco de espanto e de medo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles saem dali, ela sai dali, Maria Madalena falando sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus tinha falado, tinha acontecido, tinha cumprido. Ao terceiro dia, naquela manhã de domingo, ele tinha ressuscitado. E a gente vai observar agora aqui, no versículo em que nós lemos a parte final, depois de Jesus ter se encontrado com eles, depois de Jesus ter falado com eles a respeito da falta de fé que eles tiveram ao não acreditar naquilo que ele tinha prometido que seria a sua ressurreição. A gente observa que depois de Jesus dar uma advertência e chamá-los de dureza de coração, de incrédulos, a gente pode observar que Jesus ele lhes dá uma chance, Jesus ele lhes dá uma oportunidade, Jesus ele lhes dá um privilégio, ainda que vocês não creram de início naquilo que eu falei e que eu cumpri, ainda que vocês precisaram ver-me para que desse então crédito naquilo que eu falei, ainda assim eu conto com você. Eu acredito que você é capaz de cumprir algo que a gente na verdade já começou a fazer e já tem um tempo. E Jesus ele libera essa palavra sobre os discípulos ali, e ele ordena ali sobre os discípulos, ele compartilha ali com os discípulos uma missão, ou seja, Jesus aqui está prestes a ir assunto ao céu, mas ele faz questão de dizer, Sarinha, para os discípulos que ainda haveria uma missão para que eles como discípulos precisavam cumprir. Eles tinham a necessidade da continuidade naquilo que Jesus tinha começado a fazer. É interessante que a palavra de Deus vai nos relatar e nos mostrar muito claramente e que o período que Jesus vai chamando um por um após outro, Jesus ele faz questão, meu pastor, de preparar cada um, porque Jesus ele é assim, a gente tem que passar pela escola, né? A gente tem que passar pela escola do mestre, Dilma. Então Jesus ele antes de entregar algo para eles, Jesus deu o privilégio de depois de chamá-los, ensiná-los aquilo que eles dariam continuidade. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Depois que Jesus fez, depois que Jesus ensinou, Jesus agora está então indo assunto ao céu e está confiando que eles vão pôr em prática. Eles vão colocar em prática tudo aquilo que eles tinham aprendido com o mestre. É interessante que é muito nítido e é claro no verso que nós lemos, uma ordem é dada aos discípulos. E a gente entende por discípulo que é aquele que segue o seu mestre, é aquele que foi instruído por alguém, é aquele que foi orientado por alguém. Esse é o discípulo, ele não é apenas mais um no meio da massa. Ele não se contenta em ser mais um no meio da multidão. Ele sabe que ele tem um mestre, ele sabe que ele foi escolhido, ele sabe que ele tem uma missão, ele sabe que ele tem um propósito, ele sabe que ele tem um projeto. Ele não é mais um na multidão, ele é um discípulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é a esses discípulos que Jesus está liberando essa ordem. É a esses discípulos. A gente observa que essa ordem não é simplesmente para os discípulos de outrora, mas para aqueles que são discípulos e se portam como discípulo hoje, que tem trilhado e seguido os passos do mestre. Você pode se recordar muito bem, tanto quanto eu,
sobre tudo o que Jesus veio fazer na terra. Jesus, ele não vem dar um passeio na terra, ele não vem conhecer a terra, até porque ele é criador, ele é supremo. Ele vem com um propósito, ele vem com uma missão, ele vem com algo sobre a vida dele para que fosse cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Se hoje há algum discípulo aqui nessa noite, entenda que Deus está falando conosco. Não estamos aqui de passagem, não estamos aqui sem propósito. Estamos aqui porque temos um propósito, temos um objetivo. Não estamos a passeio, temos uma missão e uma grande missão a ser cumprida, para que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido. Aleluia! Que missão é essa, missionária Tatiana? A grande nova, o evangelho, a mensagem da cruz, as boas novas. Essa é a missão do discípulo. Essa é a missão do discípulo. Interessante que a gente já definiu o que é ser discípulo, e geralmente o discípulo hoje, falando nos dias de hoje, é alguém que, como eu e você, estamos inseridos na igreja. A gente sabe que existe a igreja como templo, como CNPJ, como uma organização, como algo material, algo físico, e ela é a congregação e a reunião de pessoas, como nós estamos fazendo aqui, e isso é maravilhoso. Mas existe também a igreja espiritual, que é o corpo místico de Cristo na face da terra. Humanamente falando, não se pode compreender, mas a gente entende que é os membros do corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça, e tudo funciona muito bem, ligado, ajustado, em movimento, para que Ele em tudo seja glorificado por todos. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a igreja espiritual. Certa feita, num curso da EMAD, aqui em nossa igreja, realizado por um dos nossos mestres, eu perguntei ao pastor e eu disse a ele: seria possível a igreja fracassar na obra missionária? Seria possível a igreja fracassar na missão? E ele disse assim para mim, foi muito enfático, e ele disse assim para mim: quem é igreja, quem é discípulo, não vai fracassar na missão. Quem é igreja entende qual é a missão. Quem é igreja entende qual é a importância do seu chamado. Eles não vão fracassar. Aquilo parece que o Espírito imprimiu dentro da minha alma, e isso, olha, já tem alguns anos para trás, e isso ficou guardado dentro de mim, e eu entendi: se eu sou igreja, eu não posso fracassar diante da missão que foi confiada por Deus à minha vida. Se você é igreja, não podemos falhar diante da missão que o próprio Senhor, antes de ir assunto aos céus, confiou em nossas mãos. Aleluia! Oh, maravilha de Deus! A ordem, ela é muito clara para os discípulos. Para quem é discípulo, para quem é igreja: vão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é muito clara para quem é essa ordem. A ordem é dada para quem é igreja, aqueles que são corpo, discípulo, igreja. E desde os tempos antigos, irmãos, é impressionante, desde o tempo dos apóstolos, a gente observa tentativas infindas do nosso adversário. As tentativas infindas, incansáveis do nosso adversário em tentar calar a igreja, em tentar parar a igreja, em tentar amordaçar a igreja, em tentar fechar as portas da igreja. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor vai dizer assim no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18: as portas do inferno, elas jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Há um fundamento para quem é igreja, e o fundamento dessa igreja é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. O Covid até bateu na porta, a gente teve que se reinventar, mas a mensagem não parou.
a gente foi para as redes sociais, mas a gente deu um jeitinho, mas não nos calamos diante do desafio do Covid. Porque entendemos o que é ser discípulo, entendemos o que é ser igreja e entendemos o tamanho e a responsabilidade da missão que Ele nos confiou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O inimigo, ele pode até tentar com seus ardis, mas louvamos a Deus que vem sempre com o seu renovo e nos renova para seguirmos em frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. A tarefa, ela foi completa no quesito salvação e redenção na cruz do Calvário. Mas agora fica sobre nossas mãos a importância de dar continuidade, a importância de anunciar. Ou seja, na primeira parte do versículo a gente observa que Jesus é enfático em liberar uma ordem. Vão. Para quem? Para quem é servo, para quem é igreja, para quem é discípulo. E ele é enfático em dizer o que nós vamos falar. O que você tem que falar? O que você tem que anunciar? Observe que o capítulo que lemos vai falar sobre a ressurreição de Jesus e sobre as suas aparições aos seus discípulos. A mensagem de redenção, só quem tem é a igreja. A mensagem de salvação, só quem tem é a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. A mensagem de vida, a mensagem de esperança, a mensagem de mudança, só quem tem é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E quando nós olhamos para a epístola de Romanos, capítulo 5, verso 12 e 18, vai dizer assim a palavra do Senhor: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. No verso 18 vai dizer assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Quem tem essa palavra se não é a igreja? Quem tem essa palavra se não é a igreja? As pessoas precisam ser alcançadas e conscientizadas das suas falhas, dos seus próprios pecados. E quem é que pode dizer que eles precisam se arrepender? Quem é que tem essa palavra se não é a igreja? Esse é o teor da mensagem. Esse é o teor da mensagem: arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. As pessoas precisam tomar ciência de seus pecados. Elas precisam saber que só em Cristo recebemos o perdão e somos reconciliados novamente com Deus. Se a igreja se calar, quem é que vai anunciar essa boa notícia? Louvado seja o nome do Senhor. Elas precisam saber que Deus amou o mundo de tal maneira, como diz o Evangelho de João, capítulo 3:16, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra está na boca da igreja. Elas precisam saber que Jesus, Ele é o alívio. Ele é o alívio para o cansado e oprimido. Que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Essa mensagem está na nossa alma e no nosso coração. Elas precisam saber que Jesus não foi um charlatão, um simples sábio que andou entre a humanidade tentando convencer as pessoas. Ele é o Verbo de Deus que habitou entre nós, o pão vivo capaz de alimentar a alma humana. Essa mensagem está na nossa boca, essa mensagem está no nosso coração. Ele é o único capaz. Ele
Ele é o único capaz. As pessoas precisam saber que Ele nasceu numa manjedoura, trabalhou como carpinteiro. E que obra maravilhosa tem feito nas nossas vidas. Cumpriu toda a lei e sem pecar morreu numa cruz. Mas como prometeu, no terceiro dia Ele ressuscitou. Esse é o teor da mensagem que nós precisamos anunciar a toda a criatura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Eu pedi para Deus chacoalhar o teu coração, a tua alma, para você sair desse congresso, desses dias de congresso, avivado, entendendo a tua missão, crente. Aleluia! Glória a Jesus. Olha o que o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4 vai dizer a palavra do Senhor. Verso 3 e 4 de Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, vai dizer assim a palavra santa do Senhor. Aleluia! Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No verso 14 vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. É baseado nessa palavra que temos que anunciar as maravilhas do Senhor. Aleluia! A gente observa pela palavra, a tumba não segurou, os cravos não segurou, a morte não pode segurar o mestre, o inferno não pode segurar o mestre. Essa mensagem precisa estar impregnada na nossa alma e fluir na nossa boca. Aleluia! Quem é chamado é igreja. Catuca a pessoa que está do teu lado: você é igreja? Pergunte com confiança: você é igreja? Aleluia! Pergunte a pessoa que está do teu lado: você tem pregado? O que você tem pregado? O que você tem falado? Fale com atitudes. Isso é coisa de discípulo. Fale com palavras. E bendito seja Deus pela vida daqueles que falam com as mãos. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A quem nós vamos anunciar? O próprio versículo vai responder. Ele diz: vão anunciar o quê? O evangelho, as boas novas. E a quem? A toda a criação, a toda a humanidade, a todas as pessoas. Escute o que eu vou dizer aqui. Não temos o direito de escolher a quem vamos pregar. Meu pastor, não temos o direito de escolher, meu pastor, a quem nós vamos anunciar as verdades da palavra de Deus, Janeide. Não temos, sabe, missionária? Eu pensei tanto, irmãos, vocês não imaginam o quanto que eu busco. Quem me conhece sabe, eu fico caladinha, trancada. Eu subo um monte, eu faço uns negócios aí, eu e Deus, porque eu entendo que essa oportunidade é sempre como se fosse a primeira. E isso aqui não é para eu aparecer, mas para você entender o que Deus está falando contigo aí, para que você saia daqui dando fruto para a glória de Deus. Sabe o que o Espírito de Deus ministrava ao meu coração enquanto esse tema sobre o evangelismo aos povos que não ouvem, aos surdos? Sabe o que o Espírito de Deus ministrava? Ele ministrava ao meu coração. E aqueles
que desceram à sepultura. Por quê? Foi falado aqui, Mariana, né? Mariana, filha. Mariana, né? São pessoas normais. Sentem as mesmas coisas que a gente. Chora, passa mal. Tudo igual. Tudo igual. A única coisa que não é igual é que, infelizmente, não ouvem. Essa é a única coisa que não é igual. Eles não conseguem ouvir. Mas eles sentem as mesmas coisas. As mesmas coisas que a gente. Você já parou para pensar naqueles que desceram à sepultura sem ouvir falar de Jesus? Porque eu e você não nos despertamos com antecedência. Sabe o que o Espírito ministrou ao meu coração? Deus não quer gente voluntária, meu pastor. Deus não precisa disso. Deus não quer gente voluntária, Ele quer pessoas comprometidas. Pessoas comprometidas, que vão do início ao fim. E eu não estou falando aqui que é fácil não, irmãos. Estou no processo de aprendizagem, de transformação. Acho lindo, acho glorioso, como eu glorifico a Deus. Quando eu vi as crianças aqui cantando em Libra. Os meus olhos lacrimejaram, irmãos. Que não seja só essa vez. Que não seja só essa vez. Eles muito mais do que eu, né? Muito mais do que eu. Oh, Jesus. Mas eu estou num processo de metamorfose, de mudança, de transformação. E isso não aconteceu tão fácil. Eu vou contar para você como isso aconteceu. Não foi tão simples assim do nada, não. Não foi assim. Nós não temos o direito de escolher para quem é que nós vamos falar desse amor. Para quem é que nós vamos proclamar as verdades do Evangelho. Nós não temos esse poder de fazer isso, de escolher. E fica muito claro no texto, a toda criatura. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer em Atos, capítulo 1, versículo muito conhecido, verso 8, vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ou seja, a gente nem está sozinho na missão. A gente nem está sozinho na missão. Não tem nem por que não ir, né? Não tem nem por que não fazer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fica muito claro que é a todos, em todos os lugares, precisamos anunciar essa verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, só quem observa o tamanho da graça que recebeu de Deus quando foi salvo, liberto e transformado, ele não consegue se contentar. Ele pode não saber tudo, ele pode ter seus temores, ele pode ter suas preocupações, suas próprias lutas particulares, mas ele não consegue ficar sem falar da verdade da palavra de Deus. Ele vai dar um jeito, mas ele vai anunciar Jesus de todas as formas, em todos os lugares e para todas as pessoas. E isso é a missão que Deus nos convocou. Já foi lido aqui, mas eu quero ler novamente com você, Romanos 10, verso 14 e 15, vai dizer a palavra do Senhor: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não tem quem fale, quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés e também as mãos dos que anunciam a palavra, dos que anunciam as coisas boas. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus?
pelos pés e também pelas mãos daqueles que estão se levantando nesse lugar, nessa noite, para fazer a diferença e falar sobre o amor de Jesus. Aqueles que não ouvem, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já vou encerrar, pastor. Eu já vou encerrar. Mas eu preciso compartilhar uma experiência. Janeide, o vídeo pode ficar no gatilho? Eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Em 2006, eu tive o privilégio de estar ali em um estágio. Muitos conhecem aqui um colégio especial ali na Posse, chamado Paul Harris. E ali eu estive na sala, já ouviram falar, né? Eu estive na sala com as crianças surdas e foi muito difícil. Foi o meu primeiro contato com os surdos e aquilo ali foi tão marcante. Só que a professora não conseguia passar o conteúdo. Foi tudo muito difícil para ela conseguir ensinar o português. Ela não sabia se ensinava português, se ensinava Libras. Ela também não sabia muito Libras, né? Não tinha muito esse suporte, não tinha muito essa questão de esse acesso para elas também poderem passar alguma coisa para eles. Só que eles eram muito amorosos, pastor. Era impressionante. Eles eram extremamente amorosos, muito agitados, mas amorosos. Eles eram amorosos. E eu fiquei muito impactada com aquilo ali, mas não fiz nada para mudar aquela história. Quando em 2007, a gente servia, fazíamos alguma coisa para Jesus, ali na igreja da Guarita, na nossa congregação de Guarita. Eu não sou muito de ter foto, de ter registros, eu sou uma pessoa um pouco simples, então eu não tenho muito essas coisas, mas era uma madrugada de 2007 e nós estávamos com a equipe evangelística ali no Parque de Nova Iguaçu e nós estávamos evangelizando ali para algumas pessoas que estavam passando ali. Dentre as pessoas que passaram ali, passou uma pessoa surda. E após ele passar, a gente abordou ele, a equipe abordou ele. E ele fez sinal que ele não ouvia. A pessoa estava junto também, falando, ele não ouve nada. E ali, meu esposo está aqui, não me deixa mentir. E aquela equipe fez uma oração. Irmãos, eu não estou falando de coisas que me contaram. Isso não é algo que me contaram. Isso é algo que eu vivenciei com essa equipe de homens e mulheres que faziam essa obra ali. E na hora que oramos por ele, ali, ele começou a ouvir. Ele começou a ouvir e ele começou a falar. Lógico que não falava como eu e você falamos, mas ele começou a ouvir e falar. Foi uma comoção tão forte ali naquela noite, naquela madrugada ali. Todos nós começamos a chorar e foi revelado ali o poder de Deus na vida daquela pessoa. Automaticamente ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Ele aceitou Jesus ali naquela noite e a gente ficou impactado pelo poder do Evangelho, pelo poder da oração, pelo poder de Deus sendo revelado através da igreja que entende qual é a sua missão. O que é o fato aqui, e eu não quero que você interprete para o outro lado, é que nem todo mundo que a gente ora por câncer, ele vai viver, vai ser curado. Não é verdade? Não é verdade, meu pastor? A gente não pode usar isso como regra. E a gente não pode querer entender a soberania e o poderio de Deus. Ele faz como quer, quando quer, na hora que quer. O nosso papel é confiar, é interceder, é orar, é usar a fé. Mas hoje aqui, o nosso papel não é só interceder, orar e usar a fé. Mas se despertar também para essa realidade de buscar um aprendizado para que essas pessoas sejam alcançadas. No curso em que nós entramos, a professora ela foi muito clara e ela falou assim, muitos deles, e a Mariana falou isso aqui também, muitos deles sofrem por depressão, por conta de uma tristeza que entra em seu coração, porque não são entendidos, não são compreendidos, não se faz, a gente
falha na comunicação, a gente peca nessa comunicação com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite Deus possa nos despertar para viver esse novo de Deus e transpor essas barreiras em o nome do Senhor para proclamar as verdades da palavra do Senhor. Era 2013, isso também é algo que aconteceu e eu não esqueço, a gente estava servindo na congregação de Três Corações e saímos ali, a gente sempre envolvido com essa obra, e saímos ali para evangelizar, para chamar, minha amiga Dilma, as pessoas para a festividade que haveria em Três Corações. Irmãos, eu vou dizer a vocês que é muito ruim a gente se sentir, Sarinha, incapaz. É muito ruim, meus amigos, meus irmãos, é muito ruim. É uma sensação de impotência, é algo desagradável. E a gente ali, todo equipado, com vários materiais, Simone Areia, para falar do Senhor e falando tudo empolgado, Janeide. Até que apareceu uma pessoa surda. E aí? E eu falando, né, com essa voz, né, sempre quis um megafone, ainda não ganhei, pastor, ainda não ganhei, mas estou aguardando o Senhor. Se bem que a pessoa não precisa muito não, mas Jesus sabe que eu quero. Então, eu comecei a falar nas ruas, eu falei, vocês estão sendo convidados para a nossa festividade, vai ser uma bênção, vem cá, e é na rua tal, endereço tal, dia tal, hora tal, e tudo estava fluindo. Olha a coisa linda, ó, a coisa linda. Quando aparece o surdo, aí eu estou, e dia tal, você é o nosso convidado, e falando. Aí o menino do outro lado, era amigo dele, estava selando, fazendo um negócio lá com o cavalo lá. Aí ele falou assim, ele é surdo, senhora, ele é surdo. A senhora não está percebendo que ele é surdo? Sabe aquela coisa assim? Janeide, eu queria sumir naquele momento. E o meu coração ficou pesado. E eu falei, essa é uma pessoa que eu não sou capaz de alcançar. Eu falei, esse é um que eu não vou conseguir falar do amor do Senhor. E eu ainda fazia o gesto tentando falar, é 6 horas, eu fazia 6 horas, vai começar. E naquele dia o Espírito me constrangeu. Ele falou, você precisa fazer alguma coisa sobre isso. Eu já entendia que Deus estava me chamando para essa obra. Era 2013, então em 2024, no ano passado, eu entrei nesse processo de transformação. Eu falei, Senhor, se é dessa forma que o Senhor quer me usar, não pense que a minha mente é tão boa, ela não é. Eu não guardo tudo, o computador de cabelo está falhando, a idade vai passando, né, missionária Denise? E vai falhando. Mas eu entrei numa turma, Sarinha, de 43 pessoas, 43 alunos pastores. E no final do primeiro nível apenas, só 9 ficaram e permaneceram. Porque eu não vou dizer que não é difícil, é difícil. Mas o que é fácil? Inglês é fácil? Eu pretendo conhecer inglês também. E é um desejo do meu coração fazer aula de inglês, Sarinha. Não falo nada em inglês, nada. Eu sei que é um desafio, é uma dificuldade, mas eu desejo alcançar outras pessoas. E quando foi no ano passado, eu entrei nessa turma, eu decidi sair do meu comodismo. E eu entrei nessa turma, ali na Igreja Batista, primeira Igreja Batista do bairro Nova América. E a minha professora, muito incentivadora, eu estava num processo de saúde terrível. E ela sempre falando para mim, não desista, não desista. Às vezes eu chegava ali mais quebrado do que arroz de terceira. E aquilo ali eu falava, Jesus, como que isso vai entrar na minha mente? Eu estou aqui, ó, o tempo todo pensando em um monte de coisa que está acontecendo comigo, com a minha saúde. E aí o Espírito foi ministrando ao meu coração.
Se viver, glória a Deus. E se for em Cristo, glória a Deus também. Mas que seja fazendo alguma coisa para Deus. Que seja sendo discípulo, sendo igreja, cumprindo a missão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que seja cumprindo o chamado. Que seja entendendo aquilo que Deus tem para você enquanto você respira, enquanto você abre os olhos. E é interessante, irmãos, que quando... Chega aqui, filho, por favor. Que quando a gente não entende, a gente não se debruça, a gente não aceita o chamado de Deus, como nesse congresso, nos chamando a sair do comodismo e ampliar os horizontes. É como se a gente falasse, eu estou escolhendo para quem eu vou pregar a palavra. E é como se a gente silenciasse de vez as pessoas surdas. A gente silenciasse as pessoas surdas. E a gente não tem o direito de fazer isso. Eles dependem da igreja. Eles dependem. Se o mundo os exclui, a igreja não pode fazer da mesma forma. Se eles são visuais, nos despertemos nessa noite para aprender a língua que eles falam, que nós devemos falar também para mostrar Jesus aos seus corações. Para que o nome do Senhor seja glorificado e eles alcancem o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Essa é a mensagem que nós devemos apregoar. Louvado seja Deus. O vídeo tá, por favor. Eu gostaria que você prestasse um pouco atenção nesse vídeo tão impactante. Tilly, uma menina inglesa de 10 anos, salvou a vida de cerca de 100 pessoas em uma ilha na Tailândia, graças ao seu professor de geografia que havia lhe explicado como prever um tsunami. Infelizmente não foram encontradas muitas fotos do acontecimento, mas essa garota foi batizada de Anjo da Praia pelo jornal The Sun, que foi quem publicou a história. Ela disse: estava na praia e a água voltou estranha, tinha borbulhas. De repente o mar começou a recuar. Compreendi o que estava ocorrendo, tive a sensação de que ia haver um tsunami e avisei minha mãe. Isso permitiu a retirada das pessoas da praia e também do hotel vizinho, antes que a onda gigante chegasse à costa. Graças à percepção da menina, que estava de férias na Tailândia com seus pais e com sua irmã, ninguém morreu ou ficou gravemente ferido na praia, segundo o próprio jornal. Entrevistado pelo jornal, o professor da garota disse que confirmou que havia sim explicado aos seus alunos que a partir do momento em que o mar recuasse, haveria apenas 10 minutos para reagir antes da chegada do tsunami. Você observou a diferença que essa jovem fez na Tailândia? Ela participou de uma aula de geografia, onde o professor a orientou com os demais alunos sobre como começa a surgir um tsunami. Ela estava na praia de férias com a sua família e, ao observar o mar recuando, ela observou que ali se formava um tsunami e que viria, se ela não fizesse nada, mataria ela, sua família e todos aqueles que estavam na beira da praia. A palavra do Senhor está sendo anunciada. O evangelho está sendo anunciado. O despertar do Senhor está sendo ministrado sobre os nossos corações para que façamos algumas coisas que precisamos mudar a respeito da comunidade surda. Você tem certeza que você pretende continuar do jeito que você está? É tempo de despertamento. Se ela não tivesse feito nada, todos teriam morrido. Todos teriam morrido. Que possamos, nesse tempo presente, em que sobrevivemos a tantas coisas, fazer algo diferente para mudar essa situação. Mais de 10 mil pessoas, mais de 10 milhões de pessoas aqui no Brasil, segundo o IBGE, em 2022, mais de 10 milhões de pessoas surdas
aqui, e menos de 1% delas são evangelizadas. Eu acho que passou da hora da gente anunciar as verdades da palavra de Deus. Não vai dar para dar desculpas para o Senhor. O que vamos dizer para Ele quando chegar diante dEle? Eu não sabia Libras? Será que isso vai funcionar? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, que essa palavra, que esse congresso possa despertar a nossa alma e o nosso coração, não apenas para acolher, receber, dar amor àqueles que são surdos e mostrar as verdades da Tua palavra, mas há tantos outros segmentos em que muitos tão perto de nós não têm sido alcançados. Perdoa as nossas negligências e nos ajude a sair do comodismo, porque uma igreja forte é uma igreja que faz a diferença nessa terra. Toma nossas vidas em Tuas mãos, e assim como o Senhor deu poder e autoridade sobre os Seus discípulos outrora, dê também à Tua igreja, para que nesse tempo presente façamos a diferença nessa terra. Você aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.